bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com o professor Biratã Jorge Iorio. Seja mais uma vez bem-vindo, professor Biratã Jorge Iorio. Muito obrigado, Bruno. É sempre, cada vez mais um motivo de alegria poder participar desse podcast que você conduz tão bem. A honra é toda minha, professor. O tema da conversa de hoje, professor, é a pior recessão econômica já registrada no Brasil desde 1947, né? Durante a semana passada foi essa um dos pontos mais comentados em termos de economia e política aqui no país. E alguns dados que foram apresentados: redução de 3,6% do PIB em 2016, isso representa uma queda acumulada de 9% desde o início da retração que foi iniciada em 2014. Isso significa também 11 trimestres seguidos de recuo esse que está disperso por todas as atividades econômicas. E o que foi interessante, professor, que dessas discussões todas, um colunista da Folha de São Paulo, Alexandre Schwartzman, que não é um economista da escola austríaca, né? Ele, além de dizer que o problema era um resultado direto das políticas equivocadas, né, do governo Dilma, né, em particular no plano fiscal, isso tudo foi muito agravado pelo intervencionismo excessivo do Estado em diversas frentes. Então, para começar essa entrevista aqui, professor, como é que a concepção de intervencionismo da escola austríaca pode ajudar a explicar a recessão que estamos registrando neste momento no Brasil? Em primeiro lugar, essa recessão é fruto exclusivo das políticas equivocadas, principalmente do segundo governo Lula e do governo Dilma. Por políticas equivocadas, nós devemos entender as políticas inspiradas na teoria econômica da Unicamp, né? Da velha Unicamp. Eu tenho lido algumas coisas de economistas alinhados com essa má tendência, né? Alegando, por exemplo, de que a causa da presente recessão teria sido que no ano de 2015 o governo, ainda era o governo da Dilma, né, teria adotado uma política monetária bastante rígida, que eles teriam que ter reduzido a taxa de juros. Tenho lido também argumentos no sentido de que o problema é o velho fetiche, né, dos heterodoxos, é a taxa de câmbio, que o câmbio estaria sobrevalorizado, o real estaria sobrevalorizado, e isso estaria provocando um processo de desindustrialização. Mas a grande verdade, e não só a teoria austríaca dos ciclos econômicos, mas a boa teoria econômica da mainstream, que é representada, inclusive, pelo Alexandre Schwartzman, né? Ela diz o seguinte: essas políticas foram provocadas pelo governo na medida em que ele intensificou seu intervencionismo na economia. Nós tivemos várias recessões, vários períodos recessivos. Os dados anteriores a 1947, né, que foi quando começou a série da Fundação Getúlio Vargas, não são, assim, vamos dizer, confiáveis. Mas sabe-se, por exemplo, que no governo de Campos Salles, 1898 a 1902, houve uma grande recessão que foi provocada pelo governo anterior, que foi o governo do Prudente Moraes, que teve como ministro da Fazenda Rui Barbosa, com aquele desastroso encilhamento. Aquilo provocou um crescimento forte durante 2 ou 3 anos e depois a economia entrou numa profunda recessão. Depois nós tivemos em 1931, na época da ascensão do Vargas, né? Também uma grande recessão, 1942, e em 1963, como consequência daquela confusão toda de João Goulart, após o período do Juscelino, da renúncia do Jânio,
nós tivemos também uma pequena recessão, depois aquela dos anos 80, do início dos anos 80, né, que durou uns 3, 4 anos. No governo Fernando Henrique tivemos em 2008, 2009, também um passo de caranguejo do PIB, andou para trás, mas como consequência das crises do México, da Ásia e da Rússia combinadas. Mas essa crise atual, sem sombra de dúvidas, é a pior da nossa história. E foi provocada única e exclusivamente por duas pessoas, Lula e Dilma. Não adianta querer encontrar outra explicação, porque a explicação é essa: políticas equivocadas, intervencionismo, além de exagerado, completamente equivocado, quer dizer, colocar os gastos públicos numa rota de crescimento absolutamente insustentável e bancando isso tudo com políticas de crédito e a própria política monetária bastante frouxas. Isso tinha que dar no que deu. A teoria austríaca dos ciclos econômicos ensina que as recessões são provocadas por fatores monetários, ou seja, expansões desenfreadas do crédito sem lastro devido no crescimento da poupança. Isso provoca no início efeitos benéficos, como o das primeiras doses assim, de uma boa bebida, de um bom uísque, mas depois, na medida em que se continua com essas políticas, vem a ressaca. E a ressaca dessa vez está muito forte. O paciente está tendo que ser levado para o hospital para tomar aquelas injeções, né, que eles aplicam nos beberrões do carnaval, por exemplo. Agora, professor, além dessa explicação mediante o uso da teoria dos ciclos econômicos, temos também a teoria dos ciclos intervencionistas, né? E o governo Lula e o governo Dilma foram dois governos que se caracterizaram por esse aumento do intervencionismo na economia. Né? Do ponto de vista do governo, o professor já citou o que deu errado. Agora, se a gente considera, né, a definição de intervenção feita pelo MIS, né, como sendo uma norma restritiva imposta por um órgão governamental que força os donos do meio de produção e empresários a empregar estes meios de uma forma diferente da que empregariam se não houvesse restrição. Além dos erros do governo, ou melhor, por causa dessa intervenção do governo, como é que a economia também foi prejudicada porque os empresários, em vez de empregar esses meios da maneira mais adequada do ponto de vista econômico, foram atrapalhados e tiveram que despender esforços e recursos para um outro caminho que não aquele que deveria ter sido tomado? As políticas de Lula e Dilma foram, nesse sentido, desastrosas. O intervencionismo exagerado, eles acreditavam piamente de que o Estado é o grande elemento indutor do crescimento. Não vamos nem aqui falar em corrupção, né? Vamos falar só em intervencionismo puro, admitindo que a corrupção seja zero. Mesmo que a corrupção fosse zero, as coisas não seriam diferentes do que são em termos da crise, né? Quer dizer, o que o governo fez, especialmente a partir do segundo mandato do Lula, quando ele disse que a crise internacional era uma marolinha, né, que não ia afetar o Brasil? Eles expandiram o crédito de uma maneira absolutamente irresponsável e aumentaram os gastos públicos de uma forma mais irresponsável ainda. Ora, isso significa o seguinte: eles estavam enviando aos agentes econômicos, no caso aos empreendedores, aos empresários, estavam enviando sinais errados. Olha, você agora pode investir nesse setor tal aqui, porque eu escolhi esse setor, ele vai ser protegido e a tendência é que ele cresça. Como eram expansões artificiais, como não havia qualquer lastro em poupança, ou mesmo que não houvesse lastro em poupança, mas se tivesse havido um controle dos gastos do governo, uma alteração no regime fiscal, as coisas não seriam diferentes. Quer dizer, nós podemos ligar, é um campo novo até que a teoria austríaca dos ciclos pode
se aprofundar. Existe uma ligação entre a política monetária, ou melhor dizendo, o regime monetário. Política é uma coisa de curto prazo, né? Política monetária, fiscal, e regime é estrutural, de longo prazo. Mas há uma ligação entre o regime monetário e o regime fiscal. Se o regime fiscal é gastador, como foi durante o governo Lula e durante o governo Dilma, e de certa forma ainda é, porque até agora o governo Temer pouco ou nada fez nesse sentido, não adianta o Banco Central ficar apertando a taxa de juros, porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter que afrouxar o cinto novamente. Por uma simples razão, né? Uma razão aritmética da nossa tia lá, que dava aula no curso básico, né? No meu caso foi a primeira professora, a tia Dia. Não é modelo matemático, não é modelo econômico, é aritmética, né? O governo, para financiar seus gastos, ou ele aumenta impostos, ou ele aumenta a sua dívida, ou ele vai ter que emitir moeda. Ora, se ele resolve não emitir moeda, ou seja, numa perspectiva mais moderna, né? Se ele segue uma meta de inflação e, para isso, ele coloca a taxa de juros básica num nível elevado, isso significa que ele vai estar se financiando, né, a sua dívida por meio dessa taxa de juros. Quando ele diminui a taxa de juros por um voluntarismo qualquer, ou por uma recomendação heterodoxa, qualquer que seja ela, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir mais financiar essa dívida, ele vai ter que emitir moeda para financiar ou aumentar a tributação. A situação é tão grave que hoje, no governo Temer, já se fala, já vem ensaiando isso há umas 2 semanas, em aumentar mais ainda a carga tributária. Isso é sinal de que não houve qualquer mudança no regime fiscal. Fala-se em reforma da Previdência, reforma disso, reforma daquilo, mas as coisas não andam. E enquanto essas reformas não forem feitas, reduzir a taxa de juros por um puro voluntarismo eu diria, um verdadeiro crime, porque daqui a alguns meses, talvez, eles tenham que retomar a trajetória de crescimento da taxa de juros. E isso em um país em que você já tem praticamente 13 milhões de pessoas desempregadas, né? A nossa situação é mais grave do que se pensa. Eu tenho visto alguns analistas assim, otimistas, não que devamos ser pessimistas, mas nós devemos ter um certo cuidado quando afirmarmos as coisas. A inflação vem cedendo, claro, ela vem cedendo. Mas a pergunta que nós devemos fazer ela vai continuar cedendo caso o governo não faça as reformas tão necessárias para o país, ou colocando de outra maneira, o Banco Central, o Copom, vai poder continuar reduzindo a taxa de juros de uma maneira consistente com a queda da inflação? É aí que se une o lado fiscal com o lado monetário. A crise é de natureza monetária, a causa dela é monetária, é crédito que entrou na economia sem lastro, direcionado pelo intervencionismo puro do governo, por uma concepção, vamos dizer, ideológica da economia, de que o governo é que deve comandar as coisas, né? Mas isso não tem qualquer sustentação. E o governo Temer, embora esteja com o discurso correto, de que é preciso fazer as reformas, até agora, quando o Temer assumiu, se não me engano, foi em junho, né? Junho ou julho do ano passado. De lá para cá, o que aconteceu de substancial em termos de mudança do regime fiscal? Nada. Simplesmente a mudança de governo provocou uma certa reversão de expectativas, os agentes econômicos passaram a acreditar que as coisas iam melhorar, que o governo iria fazer os ajustes fiscais necessários, mas o tempo foi passando e até agora não saiu nada. Por que a inflação vem caindo? Ela vem caindo exatamente por causa da mudança dessas expectativas quando a Dilma saiu e o Temer assumiu. Mas ele
tem pouco tempo para fazer essas reformas. E o nosso Congresso, nós sabemos como ele funciona, né? Os interesses lá dentro são bem claros, não há qualquer preocupação com o país, a preocupação é com as eleições, quaisquer que sejam essas eleições. Então, eu não vejo com o mesmo otimismo que alguns analistas veem essa trajetória de reversão da inflação, e muito menos a recessão, o que nos garante hoje que o Brasil começa a sair da recessão. O ministro Meirelles afirmou nesta semana que, assim que saiu o resultado de que o PIB caiu 3,6% em 2016, ele falou, isso aí é como você olhar pelo retrovisor, vamos olhar para frente. A economia já dá sinais de recuperação. Não sei, se você está dirigindo o carro em uma rua e está chovendo muito, tanto faz você olhar para o espelho retrovisor como você olhar para frente, você vai ver a água. A água caindo. Sem mudança no regime fiscal, eu diria nada feito. Esse argumento é um argumento, austríaco, mas também é um argumento das boas linhas de pensamento da mainstream, como, por exemplo, da escola de expectativas racionais. E eu tenho visto recentemente um debate, começou com um artigo na Folha de São Paulo, do André Lara Rezende, baseado no artigo de um economista americano, Cochrane, né? John Cochrane, se não me engano, o primeiro nome dele é John, de que o ideal seria, ao invés de usar aumentos da taxa de juros para controlar a inflação, diminuir a taxa de juros. Isso é baseado em certas teorias assim, um tanto bizarras, como a teoria fiscal da determinação de preços. Quer dizer, os preços seriam determinados, em última instância, não pela moeda, como já se sabe desde os proto-austríacos, seriam determinados pela política fiscal. A inflação seria um problema fiscal, não seria um problema monetário. A inflação sempre foi e sempre vai ser um problema monetário. Agora, as duas políticas, os dois regimes, o fiscal e o monetário, eles têm que estar coordenados. Não adianta o Banco Central ficar apertando a taxa de juros se, ao mesmo tempo, o lado político do governo está afrouxando os gastos. Como também não adiantaria o governo estar apertando seus gastos e, ao mesmo tempo, o Banco Central executando uma política de uma maneira não coordenada. O que a gente vê é uma ausência absoluta de coordenação. E o que preocupa mais um economista austríaco é o grau de intervencionismo do Estado na economia. Toda vez que me perguntam o que você achou da última decisão do Copom, diminuiu a taxa de juros, aumentou a taxa de juros, foi certo, aumentou muito, diminuiu muito, podia ter diminuído mais ou menos. Eu sempre olho essas decisões com grande ceticismo, porque, para mim, taxa de juros não teria nunca que ser determinada por burocratas ou tecnocratas do Copom ou de qualquer outro órgão estatal. As taxas de juros deveriam ser determinadas pela demanda e pela oferta de fundos. Mas você dizer isso é quase que uma heresia, né, no meio econômico. As pessoas estão com as teorias da mainstream tão entranhadas em suas cabeças. São pessoas inteligentes que foram bons alunos, fizeram mestrado, doutorado, então são pessoas inteligentes, aprenderam aquilo e continuam repetindo pelo resto da vida, né? A tarefa dos austríacos é uma tarefa gigantesca. Nós chegamos a pensar, no Instituto Mises, em entrar nesse debate que foi levantado na Folha de São Paulo pelo André Lara Rezende, o Alexandre Schwartzman escreveu uma resposta, o André rebateu, depois o José Júlio Sena também escreveu. Mas nós resolvemos, eu e Fábio Barbieri, principalmente, dizendo, olha, não vale a pena, porque nós estamos em desvantagem.
eles são do mainstream, eles falam a língua comum a todos eles. Nós, austríacos, vamos ter um trabalho duplo. Primeiro, vamos ter que explicar toda a teoria austríaca dos ciclos econômicos. E depois é que nós vamos entrar no debate. Então é melhor a gente ficar de fora e esperar as pessoas quebrarem a cara para ver se aprendem, né? Bom, mas isso é mais difícil, hein, professor? É mais difícil porque não aprendem, né? E tem uma parte que não quer aprender, né? Não quer aprender, se recusa a aprender. Você vê, hoje em dia, ainda há pessoas que argumentam no sentido de que o real estaria sobrevalorizado e que isso estaria causando a desindustrialização. Pô, esse é um argumento, meu Deus do céu, lá dos anos 50, da CEPAL. Depois houve o plano Bresser, aquela verdadeira aberração em 1987. Taxa de câmbio é outro preço que não precisa ser determinado por governos. É um preço, como qualquer outro preço. O mercado é que deve determinar qual é o valor exato, seja da taxa de câmbio, da taxa de juros, dos salários, qualquer outro preço, né? Mas o debate vem caminhando assim, num sentido tão, eu diria, restrito. Os mesmos argumentos que muitos usam hoje eram utilizados há 20, 30 anos atrás. Se você for procurar aquela controvérsia lá dos anos 40, entre Eugênio Boudin e o Roberto Simonsen, são os mesmos argumentos de um lado e de outro, né? E se voltarmos mais ainda na história, né, eu tive a oportunidade de pesquisar isso quando escrevi meu último livro sobre a história da escola austríaca. Há 300, 400 anos atrás já havia essas duas correntes debatendo as mesmas coisas. Quer dizer, com 3 séculos, 4 séculos de história para nos ensinar, pelo menos os erros deveriam ter sido reconhecidos, né? Não vamos querer que todos os economistas se transformem em austríacos. Mesmo porque isso é tirar um pouco do meu emprego, né? Eu teria mais concorrente. Mas pelo menos aprenderem os erros, ou tentarem novos erros que venham a ser falsificados. Ficar repetindo exaustivamente que o governo devia desvalorizar a taxa de câmbio. Meu Deus do céu, a competitividade das nossas exportações não depende só de câmbio, depende de tantas outras coisas. E essas coisas não são alteradas. É o famoso custo Brasil. É o excesso de tributação, é uma infraestrutura caindo aos pedaços, né? Portos que são sinônimo de ineficiência. Enfim, nem só de câmbio vivem as exportações. Mas se você vê um empresário da Fiesp, a primeira coisa que ele reclama é o câmbio tá mal. Precisa de valorizar o real para a gente exportar mais, porque isso vai gerar emprego e vai gerar renda. É logo o que eles falam. Vai gerar emprego e vai gerar renda. Pô, gerar renda, gerar emprego, todos nós torcemos para que isso aconteça, mas as coisas têm que ser feitas de uma maneira correta. O que seria essa maneira correta hoje em dia? Seria nós termos um governo com cacife político e com convicção para fazer todas as reformas que o país precisa há décadas. Não faz o menor sentido imaginar uma empresa de correios e telégrafos nas mãos do Estado. Como não faz sentido aqui no Rio de Janeiro você imaginar a Companhia de Águas e Esgotos, a SEDAI, nas mãos do Estado. Privatiza logo essas coisas. Por que a Petrobras tem que ser estatal, meu Deus? Porque o petróleo é nosso? Não é nosso. Tenta entrar no prédio da Petrobras, já que se você acreditar que o petróleo é seu, não vão deixar você entrar, vão barrar você na portaria. Então aquilo não é seu. São argumentos, algumas vezes até infantis. Eu não estou nem falando daquela esquerda mais radical, mais raivosa, não. Essa não merece nem ser comentada. Estou falando de economistas sérios, de uma certa tradição, ou mesmo keynesiana, mas que continuam com esses argumentos. O correto seria o governo fazer todas essas reformas
E o Banco Central, ideal seria o Banco Central inexistente, né? Mas já que ele existe, que ele se limitasse a fazer o essencial. Porque a própria política de metas de inflação é de um intervencionismo enorme, as pessoas não perseguem isso. Quem são esses iluminados, né? 6 ou 7 ou 8 iluminados dentro do Banco Central para determinarem qual vai ser a meta de inflação para o ano seguinte? O que esses caras sabem mais do que o empreendedor, que tá, até daquele cara que está vendendo cachorro-quente na praia? Às vezes eu penso que um sujeito que passa o dia vendendo cachorro-quente na praia, ele sabe muito mais de empreendedorismo e de economia do mundo real do que um PhD em economia, porque ele não foi envenenado pela batelada de livros que só falam em intervencionismo do começo ao fim. Quer dizer, quem é o Banco Central, o que é o ministro está fazendo para determinar qual a trajetória ótima de gastos do governo, ou qual a alíquota média tributária que deve ser ideal. Não, a gente não sabe isso. O Hayek passou muitos anos da vida dele falando do problema do conhecimento. Nós não temos esse conhecimento. É uma pretensão muito grande. Nós precisamos de menos Estado. Eu diria até de muito menos Estado. Agora, vai dizer isso, né, para um deputado, para um senador, ou mesmo para o presidente da República. Já nem falo dos que saíram, Lula e Dilma, do Temer. Assim que ele assumiu, resolveu acabar com o Ministério da Cultura. Bastou meia dúzia de artistas que se beneficiam da Lei Rouanet reclamarem para ele dizer que não ia mais extinguir o Ministério da Cultura. Ora, pelo amor de Deus, assim não dá, né, Bruno? É dureza. E a gente volta na discussão de sempre, né, professor, da importância de apresentação de ideias, a importância de colocar as ideias austríacas em debate, tanto no âmbito acadêmico quanto no âmbito público, para que mais pessoas conheçam. E se não convencer os burocratas e os políticos, pelo menos uma parcela da sociedade que pressione por essas mudanças, né? Eu acho que esse é o único caminho, é o caminho que nós todos estamos tentando seguir, né? Cada um de nós à sua maneira e na sua instituição. É um caminho de longo prazo, é um caminho árduo, mas é único. É isso que nós temos que continuar a fazer. Esperar de um político que ele se transforme em um austríaco é impossível, né? É impossível. É impossível. É como você querer, por exemplo, baixar as calças para esconder a nudez. Nunca, né? Nunca. Porque tudo que nós defendemos na escola austríaca é tudo aquilo que os políticos não querem. Menos poder nas suas mãos. Mas se nós conseguirmos convencer uma parcela cada vez maior da população, especialmente os jovens, de que essas ideias são as melhores para o bem-estar de todos, já vai ser um grande avanço, né? E que no futuro poderá frear esses ímpetos intervencionistas do Estado brasileiro. Professor Biratã, muitíssimo obrigado mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, Bruno. Espero que um dia a gente possa fazer uma entrevista falando sobre o crescimento efetivo da economia brasileira, menos intervencionismo, déficit público zerado, inflação abaixo de 1%. Quem sabe um dia nós possamos fazer isso, né, Bruno? Vamos torcer para isso. Deus te ouça, professor. Amém. Obrigado. Um abraço, Bruno. Obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.